O cheiro a linhas, a cera de abelha e a uma tênue esperança pairava no ateliê de Amina Baptista, um pequeno refúgio de criatividade aninhado nas entranhas vibrantes da moraria, em Lisboa. Era ali, entre rolos de tecido africano que explodiam em cor e manequins de formas generosas que celebravam a diversidade, que Amina, aos 30 anos, dava vida aos seus sonhos. Mulher negra de pele retinta e curvas orgulhosas, o seu cabelo afro, volumoso e livre, era uma coroa que adornava com a mesma ousadia com que desenhava cada peça. Hoje, os seus dedos ágeis, manchados de giz de alfaiate, dançavam sobre um tecido de samacaca, transformando-o num vestido que prometia ser uma sinfonia de tradição e modernidade. A luz da manhã lisboeta, filtrada pela janela estreita, iluminava os esboços pregados nas paredes. Silhuetas femininas em todas as suas formas, vestidas com a audácia que Amina sentia faltar no panorama da moda portuguesa. Preparava-se para o que poderia ser a sua grande oportunidade, o concurso Alma Criativa, promovido pela Alma Fashion, a revista de moda mais influente do país, dirigida pela temida e venerada Isabela Vasconcelos. Um nome que para Amina soava tanto ao Olimpo como a cadafalso. A memória de uma visita recente a uma loja de tecidos de luxo na Baixa ainda lhe deixava um gosto amargo. O vendedor, de sorriso estudado e olhar enviesado, sugerira-lhe com uma subtileza cruel materiais mais discretos, talvez mais adequados ao seu estilo exuberante. Amina engolira a afronta, respondendo com uma pergunta sobre a durabilidade da seda pura, mas a picada do preconceito, essa agulha invisível, ficara. Era uma constante, a sombra que a acompanhava desde a infância no bairro periférico, onde os sonhos de uma menina negra e gorda que queria criar beleza eram recebidos com o ceticismo de quem mede o talento pela bitola da conformidade. Lembrou-se da avó, matriarca de mãos sábias e coração imenso, que lhe ensinara os segredos da agulha e da linha, cujas histórias de Cabo Verde eram o fio condutor da sua inspiração. A beleza, minha neta, dissera-lhe a avó, não tem tamanho nem cor única. Mora na alma de quem a cria e nos olhos de quem a sabe ver. Era a essa sabedoria que Amina se agarrava enquanto revia o portfólio, uma coleção de alma e resistência, pronta para ser julgada. O medo e a esperança dançavam um fado no seu peito. A chamada para a entrevista com Isabela Vasconcelos chegou numa manhã cinzenta, quase a mimetizar o seu estado de espírito. O edifício da Alma Fashion, um arranha-céus espalhado na Avenida da Liberdade, parecia um templo erigido à magreza e à riqueza. O escritório de Isabela no último andar era um estudo em minimalismo frio, branco, aço e vidro, com uma vista panorâmica sobre uma Lisboa que parecia distante, quase irreal. Isabela Vasconcelos, no auge dos seus 45 anos, era a personificação da elegância gélida. Loira, esguia, vestida num fato de calça e casaco de corte impecável, analisou Amina dos pés à cabeça com um olhar que dissecava mais do que via. Amina sentiu-se como um espécime exótico sob um microscópio. Amina Baptista, disse Isabela, a voz aveludada, mas com um quê de metal. Folheou o portfólio de Amina com uma rapidez que raiava o desinteresse. Os olhos de Amina seguiram as mãos de Isabela, unhas perfeitas a virar as páginas que continham a sua alma. As suas peças são uma declaração. Havia uma pausa estudada, uma declaração bastante forte. Amina tentou manter a voz firme. Acredito que a moda deve ser uma forma de expressão, de celebrar quem somos. Isabela arqueou uma sobrancelha platinada. Celebração, claro, mas a moda, querida, é também um negócio. E o nosso público, o público da Alma Fashion, procura aspiração. O subtexto era claro. O corpo de Amina, a sua negritude, as suas criações vibrantes, não se encaixavam nesse sonho eurocêntrico e esguio. A sua silhueta é, digamos, generosa. O mercado ainda é bastante conservador em relação a certas exuberâncias. Cada palavra era uma punhalada polida. Amina sentiu o sangue a ferver, mas a imagem da avó surgiu-lhe, serena. Respirou fundo. O meu trabalho prova que a beleza e a elegância podem ser exuberantes, Sr. Vasconcelos, e que há um mercado ávido por se ver representado. Isabela sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos de um azul glacial. Corajosa. Veremos se o mercado concorda. Dispensou-a com um aceno elegante. Entraremos em contacto. A porta fechou-se atrás de Amina com o som de uma sentença. As lágrimas ameaçaram vir, mas ela engoliu-as. Enquanto esperava o elevador, um jovem assistente de Isabela que presenciara a cena em silêncio aproximou-se timidamente. O seu trabalho é incrível, sussurrou ele, os olhos a brilhar. Não deixe que ela desanime.
Ouvi dizer que o Rafael Mendes vai estar no evento de lançamento da nova edição, na próxima semana. Ele é diferente. Rafael Mendes. O nome acendeu uma pequena chama na escuridão que ameaçava engolir a mina. Crítico de moda influente, conhecido pela sua integridade e por descobrir novos talentos, era uma voz dissonante no coro conservador da indústria. Se ao menos conseguisse que ele visse o seu trabalho. O evento de lançamento da Alma Fashion era no pátio da Galé, o terreiro do Paço a brilhar ao fundo. Um mar de gente elegante, champanhe circular, conversas em voz baixa e risos contidos. A mina vestida numa das suas próprias criações. Um vestido de capulana com um corte moderno que abraçava as suas curvas com orgulho, sentia todos os olhares sobre si. Alguns de curiosidade, outros de puro desdém. Isabela Vasconcelos, anfitriã da noite, passou por ela como se fosse invisível, um sorriso forçado nos lábios enquanto cumprimentava um banqueiro qualquer. A mina localizou Rafael Mendes perto da instalação de arte central. Era mais jovem do que imaginava, uns 35 anos, com um ar pensativo e um olhar atento. Respirando fundo, a mina atravessou o salão, sentindo o peso dos julgamentos como se fossem pedras nos ombros. Senhor Mendes. A sua voz saiu mais trêmula do que pretendia. Rafael virou-se, surpreendido. Olhou-a de alto a baixo, não com a avaliação fria de Isabela, mas com uma curiosidade genuína. O vestido dela pareceu captar-lhe a atenção. Sim, o meu nome é Amina Baptista. Sou designer de moda. Tirou o telemóvel da pequena mala artesanal. Sei que está ocupado, mas se pudesse dar uma vista de olhos rápida ao meu trabalho, mostrou-lhe as fotos das suas criações. Os segundos estenderam-se. Rafael aproximou o ecrã, ampliou uma imagem, depois outra. O seu rosto, inicialmente neutro, começou a revelar interesse. Isto é seu? Perguntou, apontando para um conjunto particularmente arrojado. Sim, tudo. Desenho, corto, costuro. Tem um olhar muito fresco, ousado. Ele devolveu-lhe o telemóvel. A Mina Baptista disse, tem um cartão? A Mina entregou-lhe um, o coração a bater descontroladamente. Obrigada pela sua atenção. Eu é que agradeço por tido a coragem de me abordar num ambiente destes. Ele sorriu, um sorriso quente que contrastava com a frieza do evento. Vou estar atento. Nos dias seguintes, a mina viveu em suspense. Até que numa manhã o seu telemóvel começou a vibrar com notificações. Rafael Mendes publicara um post enigmático no seu influente blog de moda e no Instagram. Lisboa fervilha com talentos escondidos. Encontrei recentemente uma nova voz, uma lufada de ar fresco que promete abalar as estruturas do convencional. Uma designer que não tem medo da cor, da forma, da celebração, o nome. Por agora fica no segredo dos deuses da moda. Mas fiquem atentos. A verdadeira inovação muitas vezes sussurra antes de gritar. O post não mencionava a mina, mas a descrição era inconfundível. Um pequeno burburinho começou a formar-se nos círculos da moda. Quem seria essa misteriosa designer? Aparentemente, o burburinho chegou aos ouvidos de Isabela Vasconcelos. Uma semana depois, a mina recebeu um e-mail lacônico da Alma Fashion. Era um convite. Ou melhor, um desafio. Isabela, talvez para mostrar que a sua revista estava atenta aos novos talentos que até Rafael Mendes mencionava, ou talvez numa tentativa calculada de a expor ao fracasso, oferecia à mina um lugar de última hora no desfile coletivo Novos Talentos Alma, integrado na próxima edição da Moda Lisboa. As condições eram, no entanto, draconianas. 3 semanas para criar uma mini-coleção de 6 coordenados. Orçamento zero por parte da revista, e o seu desfile seria o primeiro do dia, o menos concorrido. A mina leu o e-mail várias vezes. Era uma armadilha, uma oportunidade genuína, ou ambas. O medo lutava com a excitação. Olhou para o seu ateliê, para os tecidos vibrantes, para os esboços que cobriam as paredes. Lembrou-se da avó, do brilho nos olhos de Rafael Mendes. Eles querem que eu me encolha, que peça desculpa por quem sou, pelo meu corpo, pela minha cor, pela minha alegria, pensou ela, uma raiva fria a percorrer-lhe as veias. Mas a minha moda é uma celebração, não um pedido de desculpas. Respondeu ao e-mail com uma única palavra. Aceito. As 3 semanas seguintes foram um turbilhão. A mina mergulhou no trabalho com uma energia febril. O seu pequeno ateliê na mouraria transformou-se numa colmeia de atividade. Recrutou a mãe e uma tia para ajudar com as costuras mais complexas, amigos para tratar da logística improvisada. Para as modelos, fez um casting aberto no seu bairro, encontrando mulheres reais de diferentes idades, tamanhos e etnias, que personificavam a sua visão de uma beleza inclusiva e radiante. Os obstáculos surgiram, como era de esperar.
Um fornecedor de tecidos de confiança, que inicialmente prometera um desconto especial, subitamente perdeu a encomenda de umas sedas tingidas artesanalmente que eram cruciais para 2 das suas peças. Amina suspeitou da mão invisível de Isabela, mas não havia tempo para lamentações. Improvisou, recorrendo a um pequeno estoque de tecidos africanos raros que a avó lhe deixara e a técnicas de patchwork e reciclagem têxtil que transformaram o revés numa oportunidade para ainda mais originalidade. Trabalhava noite e dia, alimentada a café e a adrenalina da criação. Havia momentos de desespero, quando o cansaço ameaçava derrubá-la, quando as vozes do passado, que lhe diziam que não era boa o suficiente, que não pertencia àquele mundo, ecoavam na sua mente. Mas depois olhava para as peças que tomavam forma, para a beleza que emergia das suas mãos e a força voltava. O dia do desfile chegou sob um céu azul de outono lisboeta. A moda Lisboa fervilhava no pátio da Galé. Nos bastidores o caos era controlado, uma mistura de excitação e pânico. Amina, surpreendentemente calma por fora, mas com um nó de ansiedade no estômago, dava os últimos retoques nas suas modelos. Era um grupo invulgar para os padrões da moda. Uma amiga da mãe, com orgulhosos cabelos grisalhos, uma jovem estudante com vitiligo que irradiava confiança, uma bailarina reformada de curvas generosas. Todas elas vestiam as criações de Amina não como meros cabides, mas como uma segunda pele que lhes permitia brilhar. Um técnico de som, com um ar entediado, informou Amina que a música que ela escolhera, uma fusão vibrante de funaná com batidas eletrônicas, teria de ser ligeiramente encurtada, devido a restrições de tempo. Outra pequena sabotagem, pensou Amina, mas sorriu e disse: faça o que tem a fazer, a minha moda falará por si. O desfile de Amina era o primeiro, às 10 da manhã de um sábado. A sala estava menos cheia do que estaria para os nomes consagrados, mas havia uma claque ruidosa de amigos e familiares de Amina, e, para sua surpresa, Rafael Mendes estava na primeira fila, bloco de notas na mão. Isabela Vasconcelos também estava presente, sentada discretamente mais ao fundo, a expressão indecifrável. As luzes baixaram. A música começou, mesmo que um pouco mais curta, contagiante. A primeira modelo entrou na passarela. Era Fátima, amiga da mãe de Amina, envolta num caftã de seda laranja e dourado, com bordados complexos que contavam histórias ancestrais. Caminhava com a elegância de uma rainha. O público, inicialmente apático, começou a prestar atenção. Seguiram-se as outras criações. Um macacão de capulana com um corte arquitetônico, um vestido feito de um patchwork de tecidos reciclados que parecia uma obra de arte abstrata, um conjunto de saia ampla e top estruturado que realçava as curvas de forma poderosa e sensual. Cada peça era uma afirmação, uma celebração da cor, da textura, da forma. As modelos radiantes transmitiam uma alegria e uma confiança que eram raras nas passarelas. Murmúrios de admiração começaram a percorrer a sala. Rafael Mendes não parava de escrever, um leve sorriso nos lábios. Isabela Vasconcelos permanecia imóvel, mas Amina podia sentir a sua tensão do outro lado da sala. O clímax da coleção foi o último coordenado. Entrou Cade, uma jovem guineense de ancas largas e sorriso luminoso, que Amina descobrira a vender fruta no mercado da Ribeira. Cade usava um vestido comprido, de um azul profundo, como o mar de Cabo Verde, com aplicações de miçangas que brilhavam como estrelas. O corte do vestido era simples, mas realçava a sua beleza natural de uma forma majestosa. Quando Cade chegou ao final da passarela e fez uma volta lenta, um aplauso espontâneo começou, tímido no início, mas que rapidamente cresceu até se tornar uma ovação. Pessoas levantavam-se, assobiavam. Era um momento de pura magia, de reconhecimento. Amina, escondida atrás da cortina, sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Eram lágrimas de alívio, de alegria, de gratidão. Alguém a empurrou suavemente para a passarela. Hesitou. Depois caminhou, os aplausos a envolvê-la como um abraço quente. Viu os rostos sorridentes da sua família, dos seus amigos, das suas modelos. Viu Rafael Mendes a aplaudir de pé. E viu Isabela Vasconcelos, no fundo, a desviar o olhar, uma expressão gélida no rosto que não conseguia disfarçar a contrariedade. Nos dias que se seguiram, o nome de Amina Baptista estava em todas as bocas. A sua coleção foi a revelação da moda Lisboa. Rafael Mendes dedicou-lhe um artigo de 2 páginas no seu blog intitulado A Revolução da Beleza Autêntica, elogiando não só o seu talento, mas também a sua coragem em desafiar os padrões. Outras publicações, inicialmente hesitantes, seguiram o exemplo.
As redes sociais explodiram com fotos do desfile e com a hashtag Amina Baptista Moda com Alma. O ateliê na Mouraria tornou-se um ponto de peregrinação para jornalistas, compradores e jovens designers em busca de inspiração. Propostas de colaboração começaram a chegar, convites para eventos internacionais. A Alma Fashion, na sua edição seguinte, trazia uma pequena nota, quase escondida entre anúncios de perfumes caros, mencionando o interesse considerável gerado pela coleção de Amina Baptista no desfile de novos talentos. Era um reconhecimento relutante, assinado por Isabela Vasconcelos, mas para Amina sabia a vitória. Uma tarde, enquanto Amina esboçava as primeiras ideias para a sua próxima coleção, o telefone tocou. Era um convite para apresentar o seu trabalho na Semana da Moda de Paris, numa secção dedicada a designers emergentes de África e da diáspora. Amina olhou pela janela do seu ateliê. O sol de Lisboa dourava os telhados da Mouraria. Sentia o cansaço bom de quem lutou e venceu uma batalha importante. Sabia que a guerra contra o preconceito estava longe de terminar, que cada coleção, cada desfile seria um novo desafio. Mas agora tinha uma voz. E essa voz, forte e autêntica como a sua moda, estava pronta para ecoar bem para lá das fronteiras de Portugal. Sorriu. A avó teria ficado orgulhosa. A celebração estava apenas a começar.